pessoal, tudo bem por aí? Pessoas, eu vim aí conversar um pouquinho com vocês sobre o dia 13 de maio, que é considerado aí a abolição da escravidão ou da escravatura, né, como a gente costuma dizer. E a ideia aqui primeiro, falar um pouquinho sobre isso, lembrar isso, que não é um dia de comemoração necessariamente, mas é um dia de pensarmos, de reflexão e de luta, porque o que começou com a abolição, a princípio, segundo alguns, vindo pelas mãos da princesa Isabel, na verdade é um resultante de uma quantidade de lutas extremamente sangrentas, extremamente duras dos negros desde quando chegaram aqui. Então, a gente pode falar desde os quilombos, né, que se chamam de quilombos, alguns cientistas aí sociais, alguns pesquisadores, historiadores que estão pesquisando essa área, chamam de mucambo. Então, esses quilombos aí foram baseados em muitas lutas. Aí nós temos a Revolta dos Maleses e várias outras histórias que estão contadas, e cada dia de pesquisa aparece mais a força do negro e da organização da negritude para poder sair da escravidão. Então, o resultado foi a princesa Isabel assinar, não necessariamente foi porque ela era boazinha, mas porque vinha uma quantidade de lutas, e aí provavelmente por conta dos abolicionistas também, os brancos que estavam nessa luta, esse resultado se deu por conta disso, mais por conta disso do que por causa da bondade da princesa Isabel, como alguns querem fazer crer. E aí, deixando isso inicialmente claro, hoje eu estava dando uma olhada no meu Twitter e aí apareceu um Twitter da Fundação Palmares, ou a Fundação Cultural Palmares, na FCP, que hoje é comandada aí por um racista, e nós não conseguimos brecar esse racista de assumir. É um negro, é um rapaz negro, é um homem negro, que deveria ser uma das pessoas mais conscientes em relação a isso, segundo ele, é jornalista. E aí, essa publicação vem exatamente na onda das pregações desse rapaz aí. O que acontece? A Fundação, hoje, no dia de reflexão sobre a escravidão, das condições da comunidade negra, da sociedade negra, das pessoas negras na sociedade atual, é um momento da gente olhar e refletir sobre a desigualdade, como afeta o negro direto, né? Principalmente quando a gente diz aí numa época de pandemia que a quantidade de negros morrendo é muito maior do que a de brancos, e aí o cara me traz um texto que eu vou trazer para reflexão com vocês, para a gente poder fazer essa discussão. Tá? O que é importante no decorrer dessa conversa é a gente poder comparar algumas coisas, e aí eu vou primeiramente colocar aqui para vocês o histórico, né, dessa pessoa, quem é essa pessoa que escreveu o texto que está hoje na Fundação Palmares. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês o tweet, para ficar mais claro, né, para a gente poder entender o que está acontecendo e não deixar que essas pessoas nos contem histórias que não são verdadeiras. Né? Então, só para vocês terem ideia, a imagem que apareceu hoje dentro do Twitter da Fundação Palmares é uma imagem onde ele coloca uma reflexão, segundo ele, né? E aí a ideia da Fundação Palmares é uma reflexão, mas no fundo não tem nada de reflexão, tem um ataque frontal à história negra, a história tem se construído baseada em pesquisas, baseadas em historiadores que têm tido coragem de enfrentar aquela história que vinha sendo contada só pelos vencedores, né, que foi bloqueada durante a ditadura militar de ser colocada para a gente. Então esse Twitter estava lá, onde a princípio a Fundação Palmares nos diz o seguinte, que 2 assuntos necessários de serem analisados e esclarecidos: zumbi e a consciência negra. Então ele não só bate de forma adjetivada, constantemente adjetivada, tentando colocar o zumbi como se fosse uma mentira, mas depois
a possibilidade dele ter existido, mas ele era um assassino e assim por diante. E aí eu não vou entrar nessa história ou nessa seara de historiador. Pode ser? Pode. Mas a ideia aqui é que existem vários outros escritos, várias outras histórias, e ele aproveitou para pegar a minoria. Né? Então eu vou mostrar para vocês aí, inclusive eu separei um paper, uma pesquisa, na verdade, não um paper, mas uma pesquisa que está sendo feita na FAPESP, que vai falar sobre zumbi, sim, não da forma que esse suposto pesquisador tem colocado para a gente, tá bom? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, a ideia central é tentar detonar com a imagem. E aí, quem é a pessoa que está vindo com nessa situação, trazendo para a gente essa visão de zumbi de forma, sei lá, vamos colocar que seja de forma complicada para entender. A minha imagem vai ficar um pouco aqui pausa do fundo branco, gente, vai ficar meio complicado aqui, mas só para vocês entenderem. É esse pesquisador aqui que vem num blog dele, né? Ele se diz pesquisador, professor e jornalista. Na verdade, mais professor e jornalista. Depois ele coloca, tem uma outra biografia dele, que você vai encontrar um monte de caracterizações dele. E ele vem muito claramente deixando para a gente que qual a vertente, né? A verdade que querem nos impor é uma das coisas que ele coloca lá, como se todas as coisas que fossem ou que foram trabalhadas durante todo o decorrer histórico do Brasil, de toda a escravidão, fossem verdades impostas, né? Não verdades históricas, mas verdades impostas a gente. Então, é como se não tivesse existido. Então, ele fala duas funções que requerem verdade, honestidade e isenção, que é escrever e ensinar, que é, segundo ele é isento, ele é honesto e ele é verdadeiro. Os outros não. E ele diz que é uma missão muito difícil. Se você é uma pessoa conservadora e isenta, aí ele já te coloca exatamente onde ele quer chegar. Ele diz o seguinte, tendo como visão a verdade e não a verdade que quer impor. E aí eu quero mostrar para vocês um pouquinho mais quem é a pessoa e por que ele está na Fundação Palmares, que a Fundação Palmares é preciso a gente pensar que ela foi criada para poder valorizar realmente a cultura negra, o pessoal que tem buscado se aproximar pela educação, que a Fundação Palmares mantém a faculdade, todas as questões de tentar dirimir um pouquinho os prejuízos da sociedade, na sociedade, em cima da população negra, a Fundação Palmares deveria estar indo nesse sentido. Mas não, a pessoa que está vindo aqui, que vem falar, que foi hoje postado um texto dele, como se fosse uma pesquisa, ele é a pessoa que tem isso aqui. Fala de nova ordem mundial, né? Então, isso aqui é parte do dia a dia dos conspiracionistas, e a gente precisa entender um pouco isso, o que isso quer dizer. Então, a esquerda, ele fala mal da esquerda o tempo todo e fala dessa questão do dividir e conquistar que a esquerda tem. Aí ele vem aqui falando exatamente do que ele quer falar, né? Ele fala e elogia aqui o Bolsonaro em um dos seus posts, e ele vai falando no decorrer aqui mal da OMS, colocando a OMS como se fosse comunista. E aí, olha que legal, ele começa a trazer algumas conspirações para dentro, né? E aí ele faz todos as bravatas que todo mundo está acostumado a falar e a fazer dentro do conservadorismo da direita, né? Da direita mais burra, que é pior ainda. E aí ele vai falar mal, aquelas mesmas babaquices que a gente vê e viu falando mal dos poderes. Ele faz também isso no blog dele. Então é um militante de direita, que está indo para a extrema direita, mas é um homem negro, né, que está nessa situação aí. Então, o que eu gostaria de trabalhar com vocês nesse sentido? É a gente pegar esses dados aí e realmente pensar a partir desse ponto que ele traz para a gente, que é justamente
a ideia de que Zumbi e a consciência negra não deveriam existir, tá bom? Então eu vou trazer com vocês aqui, ó, o artigo dele. Eu printei algumas coisas, pintei, né, tingi aqui de amarelo, na verdade, mas eu vou falar rapidamente dessas coisas só para entender. Ele começa falando, ele já adjetiva, como eu disse desde o início, o tempo todo, o Zumbi, a história negra, a história da cultura negra, tá adjetivando. Aí ele mete o pau ali nos movimentos negros, só nos movimentos negros, ele não fala de outra coisa, né? E ele fala que existe um endeusamento de uma figura que talvez não tenha existido. Então ele coloca em dúvida a existência do Zumbi, e ele coloca em dúvida se o Zumbi realmente foi alguém, se existiu alguém que foi importante. Uma das coisas que eu acho muito estranho é que existe, uma das colocações dele aqui se levarmos em conta que temos descrito o que tem descrito sobre ele, nos mostra apenas que pode ter lutado pela manutenção da liberdade dos negros fugitivos e idos para Palmares. Então, assim, não foi suficiente na época que ele estava, ele ter lutado pela manutenção da liberdade dos negros e fugidos e pessoas que foram para Palmares por livre e espontânea vontade. Então ele já começa se contradizendo já desde o início. E aí ele vai, para pegar fundo, ele fala: mas sua voz não ecoa sobre o fim da escravidão. Imagina que a gente está falando de uma situação que aconteceu em 1650, 1670, e a abolição da escravidão aconteceu em 1888. Vocês conseguem entender que essa pessoa não consegue ter noção, como historiador, desse anacronismo que ele coloca? E aí eu vou mais fundo aqui na frente, né? Então, se Zumbi existiu, ele consegue colocar uma contradição na própria proposição dele, do artigo que ele escreveu, né? Então, Zumbi realmente foi, de acordo com as histórias, de acordo com os pesquisadores, quem não quis se colocar à disposição das colônias, ou da colônia, né, na verdade, do governo da colônia. Ele não quis se colocar à disposição para fazer aqueles acordos que, segundo a história, Gangazumba fez e foi morto logo em seguida, né? E aí, esse historiador aqui, ele diz, né, o professor de história, jornalista, o Luiz Gustavo, ele diz que é o seguinte: o Zumbi pode ter sido o cara que mandou matar Gangazumba. E aí eu não estou dizendo se ele não está com razão, só que não tem dados para nada disso, né? E ele vem tentando descaracterizar Zumbi, que é muito, muito próprio da direita mais severa, mais vagabunda, tentar destruir imagens. Eu sou uma pessoa que não curto muito, eu não idolatro, eu tenho muito problema com isso, com essa questão da idolatria. Mas uma das coisas que ele tenta fazer aqui é destruir a imagem do Zumbi de uma forma que é perversa, não com base, não com dados exatamente. Pega ali algum outro autor que vai na mesma linha que ele traz, né? Que também não estou dizendo nem que está certo ou errado, mas que essa linha que ele traz é uma linha que só demonstra a visão dele, né? Então isso é uma das coisas importantes para a gente entender, primeiro, essa situação. E aí a gente vai falar um pouquinho mais desse artigo aqui, do que eu li nesse artigo, tá bom? Então ele tenta destruir Zumbi, tentando, primeira coisa, destruir o nome. Então ele coloca que Zumbi não existe, é uma palavra que veio de Nzambi, que é um fantasma, e aí ele tenta caracterizar fantasma, ele deixa claro isso aí, taxado no artigo dele. E logo em seguida ele coloca que um dos autores, Afonso de Scrignoli, o Taunay, né? Ele escreveu um livro chamado História das Bandeiras Paulistas, ou seja, ele focou nas bandeiras paulistas. Ele queria que nessa história, ele fala que o Palmares é apenas mencionado, mas não de forma aprofundada. Como é que um livro, um estudo feito sobre bandeiras paulistas, ele traz uma coisa que aconteceu, um evento que aconteceu, mesmo que seja só mencionado, e lá no Nordeste, e o cara fala que não tem aprofundação. Lógico que não, porque o estudo era sobre a história das bandeiras paulistas. E ele é incapaz de ver como professor, e aí eu fico preocupado, porque eu sou professor também, essa falta de aprofundamento das coisas, né? Então ele vai citando algumas
referências, alguns autores, todos eles pessoas que estão trazendo de forma bem ampla a história do Brasil, mas nenhuma dessas histórias aqui, nenhuma dessas pessoas, desses escritos dessas pessoas, eles são sobre a questão negra ou sobre a questão do Zumbi, ou de Palmares, ou de qualquer uma coisa que seja ali próxima. Ele fala sobre a história geral do Brasil, do Hélio Viana. Ele fala sobre uma visão panorâmica da história do Brasil, de Guilherme de André. E aí ele fala de um livro que, inclusive, contou aí com algumas citações do Narlock, né? Que é um livro que vai falar sobre a história dos heróis do Brasil. Então, eu estou fazendo um recorte do que ele está falando aqui no artigo, para justamente a gente entender essa posição. Aí ele vem, no decorrer do artigo, ele vem atacando os movimentos negros, né? Que ele diz que o movimento negro criou e trouxe essa visão, a partir da década de 70, tentou inserir um ícone, precisava de um ícone e tal, e precisava disso. Não tem uma coisa que seja contra essa ideia, essa visão dele, né? Só que ele coloca isso de uma forma pejorativa, como se não tivesse que existir o Dia da Consciência Negra e nem a ligação com o Zumbi, já que Zumbi, na visão dele, praticamente não existiu. Tudo bem? Então a ideia central desse cara é destruir a imagem do Zumbi e logo em seguida destruir os movimentos negros, detonar com os movimentos negros para poder acabar com a ideia do Dia da Consciência Negra, que é extremamente importante, que é em 20 de novembro, e é uma data extremamente importante para a gente poder repensar as lutas, tanto as lutas negras, as lutas da sociedade, dentro da sociedade dos negros, da população negra em relação à desigualdade, ao descaso com a sua saúde, ao descaso com a sua segurança, ao tempo todo o negro é o sujeito que é colocado como suspeito, o tempo todo o negro tem um monte de ataques, né? Não importa se ele se sobressai um pouco, aí a gente já viu um monte de histórias na televisão de negros que consegue ultrapassar a barreira do racismo e consegue ser bem sucedido, e aí logo em seguida ele é atacado, né? Então isso é uma das coisas. Como eu falei, ele já tenta matar a ideia de Palmares ter sido lutador, tentando colocar em cima dele a pecha de assassino de Gangazumba, né? E logo em seguida ele tenta fazer Palmares se parecer com a morte de Palmares ter sido um suicídio, né? Dentro de uma das histórias que ele traz aí, como se tivessem sido jogados ou acossados frente a um abismo, um precipício, e eles se mataram de lá, né? Ou se jogaram, né, de lá. E aí ele coloca também como um suicida. E aí ele tenta destruir o símbolo, e aí logo em seguida, e é muito importante isso, ele tenta ligar esse ídolo, esse ícone que é o Zumbi, ao marxismo cultural. Agora, presta atenção nisso. Nem existe essa questão. As pessoas, se eu perguntar para as pessoas que falam marxismo cultural, eles não sabem o que é marxismo e eles não sabem o que isso quer dizer junto com cultural. Tudo bem? Mas parece muito a situação dele aqui. E aí ele tenta fazer com que o nascimento do MNU, que é uma das maiores, talvez, conquistas do movimento negro, por ter nascido numa época onde existia uma repressão muito forte, né? E o MNU aí com Milton, com Bispo, o pessoal que é extremamente aí bem visto dentro dos movimentos, politicamente tem uma importância extrema dentro da sociedade, né? Politicamente, eu digo politicamente para a população negra. E aí ele começa, o Crispino, né? O Luiz Gustavo Crispino, começa a falar do marxismo cultural. Então ele começa a matar a charada aqui, que ele queria, que ele mesmo criou lá na frente. Ou seja, ele dá a ideia de que Zumbi não existe, mas ele tenta fazer um revisionismo histórico em cima de Palmares, em cima da abolição, e logo em seguida ele faz um revisionismo histórico mais recente, que é em cima da criação dos movimentos negros, tentando jogar todo o movimento negro como o esquerdismo, como se fosse um movimento esquerdizante, e assim por diante.
o que isso traz para a gente? É uma forma totalmente incapacitada de pensar a realidade, a meu ver, tudo bem? Porque a pessoa consegue misturar coisas que não tem a ver, existe um anacronismo muito grande dentro da tentativa dele de trazer zumbi para o presente para poder matar a história dele, né? E ao mesmo tempo ele vem com a história da miscigenação. Quer dizer, um homem negro falando de miscigenação como se fosse dentro da história aquelas tentativas baseadas em embranquecimento. Ele acha que isso facilita, que a marca do nosso povo é essa. Nós somos miscigenados e por isso nós não podemos falar que branco, negro e índio sejam diferentes. E nós sabemos que não somos diferentes, negros, índios e brancos. Mas nós sabemos que somos tratados diferente a partir desse ponto de vista. Nós estamos vendo os ataques aos indígenas hoje, mas nós vemos categoricamente ataques às pessoas negras no mundo, né? Mas no Brasil principalmente, a partir desse ponto de vista dessa pessoa aqui. Tudo bem? Então ele coloca num determinado momento que zumbi é só um personagem. Tá? E esse personagem, ele gostava de escravizar as pessoas. Ele tinha os seus escravos e mandava matar as pessoas como meio que se fosse uma coisa bem simples. E aí ele chega naquela coisa de que o zumbi foi o mandante da morte de Ganga Zumba aqui. Tudo bem? Ele questiona se é um herói ou não, e logo em seguida ele tenta colocar zumbi dentro de um grupo que são as pessoas que têm sempre a algeriza desse pessoal, desse tipo de gente, que é o Crispino. Que é Che Guevara, que é Stalin, que é Lenin, que é Mao, que é Mandela. Então ele coloca Mandela também, inclusive, um homem que passou o restante da vida dele, né, depois da prisão, tentando manter uma estrutura cultural, uma estrutura social de paz e não enfrentamento, né? E aí ele pega mais uma coisa que não tem nada a ver com o zumbi, que não tem nada a ver com a questão, e aí eu estou falando que várias coisas já não tem a ver. Tá? Aí ele traz Marighella para a situação. Mas ao invés de falar de Marighella, do fato dele ser negro, ele questiona o fato de Marighella ter sido representado em um filme pelo o cantor Seu Jorge, e o Seu Jorge é negro e o Marighella é mulato, são as palavras dele aqui. Como é que ele vai questionando, como se ele estivesse questionando como é que nós podemos confundir um negro com um mulato. E aí ele é tão ignorante na sua estupidez que ele sequer pensa na palavra mulato, de onde ela vem, né? Porque o cara sequer se dá o luxo de procurar pesquisar. E ele traz isso como se fosse uma coisa nova, como se fosse uma coisa importante. Para não ficar muito dentro dessa parte que parece picuinha só, ele ataca direto a lei 10.639, que nós negros temos buscado constantemente, batido, para exigir que os estados cumpram com essa lei, que é falar da cultura negra, porque nós somos maioria na sociedade, nós somos maioria na população brasileira, e esse cara vem criticando a Lei 10.639, que trata aí do ensino da educação, né? da educação, para poder falar sobre a história da cultura e a cultura afro-brasileira, né? E aí, cara, é um professor de história, segundo ele. Como é que ele consegue ser, né? Aí, para não ficar muito dentro só dessa crítica, ele fala que essa história, essa lei, ela traz muito mais possibilidades, né? Porque já que não tem compêndio, já que não tem produção que mostre realmente se foi assim que aconteceram as coisas, ele vai falando assim, boa parte do que tem nos livros de história, nos livros que nós lemos, na história do Brasil, quando se trata de mostrar as pesquisas que são feitas em relação à questão da negritude, ele fala que tem viés racista, tem mais viés racista do que educativo. A lei 10.639 com o seu currículo.
Olha isso. E para não ficar muito mais feio, para não ficar muito ruim pro cara, ele fala com isso. Mostra um racismo muito mais fluente, que é o que é citado pelo movimento negro, do movimento, né, como sendo contra os negros. Ou seja, ele praticamente se mostra, que mostra nesse pedaço aqui dessa situação, que ele acredita em racismo reverso. E aí, quando eu li esse texto, eu li hoje, depois do trabalho de à tarde, eu me cocei muito por conta disso. Eu vou, só para vocês terem ideia, ele critica lá a Marta Rosa, que foi uma historiadora, né, que chegou a trabalhar na Fundação Palmares até 2013, se não me engano, que ela diz que é o dia de lembrar o assassinato de Zumbi, que é considerado herói nacional por lei, e de combate ao racismo, que é o dia 20. Ele questiona isso, né? Ele fala que é só uma tentativa de manter mitos, né? Homenagear uma época que não existe, né? E fortalecer os mitos de referência histórica da cultura e trajetória negra no Brasil. Ele não consegue entender que, gostando ou não, e aí eu também não gosto de usar os mitos para poder dar base para a luta hoje, mas você precisa mostrar de uma forma didática para as pessoas o que se precisa fazer, o que aconteceu, o que foi que resultou depois do que aconteceu, que é a história do Quilombo, o que aconteceu depois, e aí nunca a história é no tempo que a gente quer, a história tem seu próprio tempo e não adianta querer atropelar. E aí aconteceram 3 séculos depois algumas ações, né, que foram os abolicionistas, foi a abolição em si, mas ele não quer saber disso não. Ele acha que as coisas deviam ser tudo uma do lado da outra, como se 3 séculos de distância não fosse suficiente para poder mostrar isso para a gente, né, que aconteceu. As lutas negras, durante todos esses 3 séculos, fizeram acontecer a abolição. Tudo bem? Nosso país foi o último nas Américas a abolir a escravatura, ou a escravidão. Então, ele começa aí, a partir de um determinado momento do texto, falar que a consciência da importância do negro, do branco, do índio é que deveria pautar a população como um todo. Esse cara é tão ignorante, obtuso, e aí eu estou sendo grosseiro mesmo, tudo bem? Que ele não pensa, por exemplo, que essa consciência que ele está falando da importância do branco, do negro e do índio sempre existiu, mas só para o branco. Porque o negro foi escravizado, foi excluído, foi periferizado, o índio foi esquecido, foi colocado como se fosse um animal, e eu não estou falando que foi enjaulado, mas foi jogado como se para a sociedade, para cultura, nossa cultura. O índio é como se não tivesse formação, o índio é como se não tivesse uma cultura própria, o índio é como se tivesse enjaulado, porque é assim que se prega a forma de pensar o índio nesse país, né? Principalmente por essa direita estúpida e burra. Mas na cabeça dele, tudo que vem em relação ao Dia da Consciência Negra vem com o intuito de separar mais ainda a população, para que a esquerda, de novo, ele vem com a ideia da esquerda, possa dominar as pessoas. Agora, depois de 13 anos de centro-esquerda no governo, com toda a aprovação do governo no poder, não se fez nada de esquerdizar o país, né? Agora a gente está indo em direção a uma ditadura, onde a pessoa que está no poder, que diz que é a favor das liberdades individuais e da liberdade, não está nem aí. Diz que é a favor da democracia e não está nem aí. E é mais ou menos isso, ou se não tudo isso, que esse cara vem pregando aqui nesse artigo dele, nesse escrito dele, que foi postado no Twitter pela Fundação Palmares. E eu não teria nenhum problema de aceitar essa situação que esse cara criou nesse artigo, essas contradições, essa estupidez, essa ignorância estabelecida aqui, eu não teria nenhum problema de aceitar numa boa. É um escrito, eu leio um monte de coisa. Eu leio o tempo todo na internet, eu leio o tempo todo nos livros, coisas que eu não concordo, que eu vejo que tem pontos contraditórios com outras teorias que são mais claramente fáceis de se provar. Eu faço isso o tempo todo, eu gosto do contraditório. Mas isso aqui foi postado no dia 13 de maio
na Fundação Cultural Palmares, a tentativa de destruir a luta negra, a luta da população negra, de colocar para baixo, de diminuir a luta dos negros no Brasil, hoje, ontem, na ditadura, na época de Palmares, desde quando vieram para cá, forçados, é que não consigo acreditar que nós estejamos aceitando. Eu não aceito esse tipo de coisa. E é por isso que eu estou fazendo esse bate-papo aqui com vocês. Tudo bem? E aí, ele fala que a consciência negra é uma incógnita, visto que observamos as gritarias de que negros são a maioria favelados e pobres. E aí ele usa o argumento mais estúpido, mais rebatido, menos claro, menos inteligente, que é o argumento Morgan Freeman, né? Não mora só negros nas favelas. E o argumento Morgan Freeman, ele coloca lá embaixo. Depois que eu li, que eu pensei nisso, eu vi que ele coloca lá embaixo. O dia que pararmos de nos preocupar com consciência negra, amarela ou branca, e nos preocuparmos com a consciência humana, o racismo desaparece. Deveria ter desaparecido, então, desde a década de 40, com a vinda dos direitos humanos. Esse cara é um total incompetente para ser um professor. Eu estou falando isso, eu estou sendo grosseiro, eu sei que eu estou, e eu não estou tentando fazer com que isso seja menos pesado, tudo bem? Eu vou falar para vocês de que essa pessoa trouxe, sem talvez nem pesquisar, porque eu não sei se ele chegou a fazer isso, e aí é só pesquisar aí, pesquisas sobre Palmares, sobre Zumbi, vocês vão ver vários. Eu vou mostrar para vocês aqui o artigo que eu achei, que foi só assim uma busca bem rápida. Eu peguei os primeiros ali das páginas para dar uma olhada. Esse artigo aqui é um artigo, na verdade, é uma pesquisa da FAPESP, né? E a FAPESP aí é a Fundação de Pesquisa de São Paulo. E ele vem falando várias coisas sobre isso, tudo bem? Vai falando, é uma pesquisa sobre trabalhadores no Brasil, identidade, direitos e política, diferente de história do Brasil. Tá? Diferente disso. Então ela passa por isso, ela fala de vários documentos que estão sendo, isso aqui é em 2013, fala de vários documentos que foram relegados, que foram deixados de lado, mas que em algum momento ela, na busca por documentos para poder basear a pesquisa essa pesquisa, ela encontrou várias coisas relacionadas ali a Palmares. E aí, inclusive, ela vem falando aqui sobre Zumbi. Aí a pesquisadora conta que a ideia de as autoridades coloniais fazerem acordos com fugitivos sempre existiu. Ou seja, nunca se abriu mão de tentar conciliar o negócio, os comércios, que mesmo o quilombo sendo ilegal naquela época, eles faziam negociações e tentava manter ali a paz, né? Porque senão, imagina também para situações ali ao redor, se por acaso não se mantivesse um mínimo de paz. A tentativa de manter a paz, nesse caso, é disso, né? Que ela fala. Aí ela fala que em 1678, boa parte dos mocambos de Palmares, que não é uma só, Palmares não é um único local, ela coloca que eram 9 aldeias, 9 áreas, né? Mocambos, que formavam Palmares. Ela falou o seguinte, quando o pessoal de Palmares que resolveu fazer esses acordos esse pessoal saiu ali da região e montou um outro espaço chamado Cucal, eles se sentiram livres, foram considerados livres, né? Então mesmo que eles tivessem sido fugidos, negros fugidos, eles eram considerados livres. E aí o que aconteceu? A paz, no entanto, não durou mais do que 2 anos. Uma parte dos mocambos liderados por Zumbi, né? E aí entra Zumbi, ela falando de Zumbi, claramente falando de Zumbi, em documentos, provavelmente, que ela viu isso, rejeitou o acordo e ficou em Palmares. Então, aquela área que eles mudaram, os que quiseram aceitar o acordo, foram para uma área chamada Cucal, que foi com Gunga Zumba, né? E aí, o que acontece? Ele acaba morrendo, acaba sendo assassinado, e aí ela coloca, provavelmente por tropas coloniais. Então, o mesmo Estado, o mesmo governo que ofereceu
acordo de paz para essas pessoas, possivelmente tenha os matado, tá bom? E aí ela está falando que ela tem vários documentos, vários desses documentos inéditos para as explorações que têm sido feitas até hoje da história, e aí é muito importante, né? Então, gente, uma outra colocação que a pesquisadora aqui da FAPESP coloca, e é bom vocês verem, pode me pedir se vocês quiserem o link, é o seguinte: a história contada até hoje sobre Palmares é uma história militante e toda ela converge para o enaltecimento da figura de Zumbi. É um mito, é um líder, né? Como a grande liderança que jamais se curvou e resistiu à escravidão até ser morto em 95. Então ele morre ali com 40 anos e as pessoas reiteram e usaram a mesma documentação para dizer mais ou menos a mesma coisa. Nos documentos que ela tem na mão, ela está falando que existe reiteração, ou seja, uma afirmação de que Zumbi foi o líder que foi morto, que vivenciou essa situação, que resistiu ao acordo, que matou Ganga Zumba, né? Então, tudo isso ela está falando aqui na pesquisa. Eu estou falando de um texto relativamente pequeno, mas fala dessa pesquisa que está sendo feita por essa pesquisadora e provavelmente uma equipe. Pessoal, essa situação me incomodou muito. Eu gostaria que não fosse desse jeito, né? Eu acho que tem que se pensar a partir de que ponto a gente vai permitir isso na vida da gente. A gente tem a história, o revisionismo histórico que estão tentando fazer agora é um revisionismo que não dá para a gente aceitar numa boa, porque é um revisionismo que tem trazido para a gente prejuízos muito grandes sociais, né? É exatamente disso que a gente está falando. Quando você faz um revisionismo, você começa a fazer com que as pessoas mais frágeis ou as pessoas menos formadas ou com menos possibilidade de buscar informação começa a aceitar isso como verdade. Esse revisionismo muitas vezes tem nenhuma base. Eu não tenho problema de ter o revisionismo, juro, não tenho. A questão toda é um revisionismo sem base, que alguns autores estão falando, de alguns poucos que vêm lá dizendo que é assim que funciona. Esse revisionismo ele nunca é bom para ninguém na história do mundo, nem do país, para a gente principalmente, tá bom? Então, eu queria fazer primeiro esse momento aqui, um momento onde é de revolta, vou ser sincero, com o texto, mas não revolta com o texto pelo texto, pelo autor, mas por ter sido publicado na Fundação Cultural Palmares, que deveria preservar a história e a memória do negro, que deveria incentivar a cultura e a educação e a formação do negro no Brasil. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que ficou longo, não era para ser tão longo assim, mas é que eu acho que eu fiquei muito revoltado e eu queria colocar algumas contraposições do artigo dessa pessoa aí, tá bom? Espero ver vocês em breve. A gente vai falar sobre economia nos próximos vídeos, em política e sociedade. Abraço, pessoas!